Lembrando que se você não viu as outras partes, ela vai estar aí no card ou aí na descrição, caso você não tenha visto nenhum deles, é só ver aí o vídeo, que é a continuação deles. Então agora sem enrolação, vamos lá. Bom, continuando a questão dos personagens, eu falei, no modo geral, de criar um personagem. As roupas, cabelo, cor, isso já... Tudo é um modo mais simples de criar uma base, um personagem no geral. Mas tem outra parte em um personagem que é importante, que são os olhos. E na verdade não são os olhos, e sim o rosto. Eu já vou dizendo que é a mesma coisa que roupas e até mesmo o próprio cabelo, que é a criação desses olhos e bocas variam também de estilo. Existem muitos tipos de olhos e bocas também, tem estilos diferentes, sejam para personagens masculinos ou femininos, assim como as pupilas. As pupilas são aquelas partes que é a bolinha do olho. É aqui, ó, uma pupila, é exatamente isso aqui. Mais ou menos aqui, a pupila é a que você move o olho e o olho no geral. Isso aqui vai ficar feio porque eu tava fazendo uns testes com isso aqui, então vai ficar muito feio. Isso aqui era para se basear num olho num estilo mais velho, então ele vai ficar esquisitão aqui. Mas não é apenas como criar o olho que eu vou explicar aqui. Eu também vou falar sobre seu posicionamento. Mas antes, vamos criar um olho aqui, mais ou menos para vocês terem uma ideia de como que faz isso. De novo, puxando o segmento padrão que tem aqui. Eu acho que eu não vou fazer tantas alterações aqui da sua espessura. Vai ser esse tamanho mesmo, até porque a gente vai sempre aumentar e diminuir na escala principal. Mas vai do seu gosto. Você pode deixar entre 20 ou até maior, se você preferir, no caso queira deixar a cena mais perto, mas vai ser esse padrão. Vamos puxar... inclusive, antes de começar a fazer aqui, se você desenha, você vai ter uma certa noção de como criar o olho, porque desenhando já te ajuda a fazer criações dos bonecos e até desses objetos. Então, se você já tem um conhecimento, vai te facilitar até um pouco mais. Mas vamos lá. Puxando esse segmento padrão, não importa a espessura, vai do seu gosto. Vamos puxar mais ou menos assim e ir puxando. Eu já expliquei como que fixa os segmentos, então eu não vou aprofundar demais nisso. Acho que mais ou menos aqui tá bom. Vê até mais ou menos onde você quer. E vamos criar um olho da maneira mais simples. E vamos arredondando nessa parte de baixo. Tá aqui o formato de olho de uma maneira mais simples. Aí vamos puxar um segmento aqui para longe, zerar ele de novo. Acho que nem precisa fazer isso. Só aqui. Puxa o segmento redondo, aumenta ele para ficar mais interessante. Tá aqui um olho. Desse modo, você trabalha mais na questão da animação dele, se você deixar todos os segmentos soltos. Você trabalha mais em questão de animação, que você pode mover ele assim... Em requisitos dele fechando. Dá um trabalhinho, mas dá pra fazer. Agora, em questão de trabalhar nele mais, deixar ele mais detalhado, assim. Eu geralmente puxo mais segmentos, eu deixo ele sempre fixo. Eu deixo ele mais fixo. Eu vou começar de novo. Bom, vamos lá. Deixa eu criar um formato de um olho aqui rapidão. Vamos basear mais ou menos aqui. Acho que agora sim vai fazer um pouco mais de detalhes nele. Eu vou sempre aumentando um pouco as espessuras dele. Mais ou menos assim. Até chegar a um ponto onde eu quero. Onde vai chegar a ponta do olho. Da mesma forma que eu aumentei, eu vou fazer o contrário. Vou diminuindo. Vou diminuindo ele bastante. Assim. Certo. Vai até aqui mais ou menos. Pronto, essa é uma forma mais detalhada. E aqui eu vou zerar. Vou colocar mais ou menos assim. Pronto. Acho que assim tá bom. Vou deixar esses dois zerados para vocês entenderem melhor o que vai acontecer aqui. Aqui no início, antes disso, vou puxar um triângulo e puxar aqui na pontinha. Acho que ficou muito coisado. Você pode pôr assim, puxa um triângulo para ficar mais interessante, ou nem deixa sem também. Você pode deixar sem que fica mais interessante. Agora eu vou deixar tudo fixo, né? Pera aí. Deixei tudo fixo e só esse principal que eu vou mover ele. Ficou elástico, eu vou desativar. Beleza. Agora para colocarmos o resto do olho com o fundo dele mais branquiçado. Eu esqueci o nome disso. Eu vou puxar um polifil. Vou pôr no centro.
e ir colocando no olho. Esses dois vazios, a mesma coisa. Eu vou puxando ele para ficar mais agradável e ficar mais arredondado também. E vai ficar mais ou menos assim. Beleza? Vai ser desse jeito o olho e a pupila a mesma coisa. Daquele mesmo jeito que eu expliquei. Aqui. Pronto. E se quiser deixar o olho com detalhes, ativa essa opção do círculo que ele tem e aumenta um pouco dessa espessura. E aí você tem o olho mais ou menos desse estilo. E aí você aumenta, coloca ele mais ou menos da forma que você quer. E para fazer um sombreado, nele, eu geralmente só puxo um segmento aleatório, um ou dois, mais ou menos aqui, e coloco outro polifil aqui. Vou puxar, vou contornando ele aqui, jogo ele para trás, totalmente para trás. Ficou um pouco feio, vai ser assim mesmo. Pego a cor dele aqui e mudo para um cinza. Calma. Pronto, uma sombrinha. Vou ajustar o olho. E tá aí, um olho. Você fazer um olho pro seu personagem. Sempre tem que deixar essa partezinha solta para você conseguir mover ele, o olho, na sua pupila. Sempre para poder fazer ele olhando para os lados, etc. E eu também puxo um segmento aqui no olho, zero ele e puxo uma elipse. Mais ou menos assim. E deixa ela branca assim. Para dar meio que um sentido de luz na cor dele. E nisso eu deixo o branco do fundo. Eu diminuo ele, eu deixo ele menos branco. Para ser perceptível a luz da pupila. E eu deixo ela solta também. Eu deixo ela mais solta assim. Para quando eu for colocar do outro lado o olho, quando eu inverter de lado, eu colocar ela da posição correta. Vamos jogar ela pro principal lá. Agora eu vou mostrar o seu posicionamento. Muitos iniciantes colocam o olho errado. Geralmente deixam muito gigante, muito bem maior que o rosto do personagem, tampa muita parte do olho. Isso tá errado. Você não pode deixar ele tão grande assim. Porque um olho normal não é gigante. Deixe mais ou menos bem menor assim, mais ou menos desse jeito. O que eu costumo fazer, deixa eu alterar ele aqui de novo. Eu costumo, no segmento principal aqui, eu puxo um para mover ele aqui, jogo ele mais ou menos assim pro final, zero ele, copio e colo, jogo ele pro início aqui, jogo ele assim, aqui pro início, copio e colo tudo aqui, tudinho, e colo nesse segmento aqui. Em seguida, eu deixo ele fixo. Os dois tem que ser fixo, eles aqui, os dois aqui, tipo, eu deixei fixo, que eu movi, eu tenho que deixar ele fixo, e só deixo esse aqui para movimentar. Aí, em seguida, aqui no elástico, eu ativo essa opção, e essa segunda de baixo que apareceu. No momento que eu for usar esse teste, ou dentro da animação, ele vai fazer isso aqui. Entenderam? E aí, quando eu for jogar na animação, eu posso utilizar isso para outros ângulos do personagem. E logo eu vou falar disso sobre o personagem em 360. Acho que bugou. Sempre dá isso, eu esqueci disso. Quando você for copiar e colar, o polifil ele apaga. Então, você vai precisar fazer ele todo de novo. Os dois, viu? Não é só um não, ambos os polifil. Então você vai ter que colocar ele novamente, todo aquele processo chatinho, mas não é incômodo, pelo menos não pra mim. Vai ficar mais ou menos assim. Vamos dar a cor do olho pra ficar mais interessante. Diminui o tamanho dele. Vai ficar grande, mais ou menos assim. Aí encurto ele mais ou menos assim, vai ficar mais na posição correta e ajusto o olho na posição. Isso aí. O olho do nosso personagem. Vai ficar mais ou menos desse jeito. Bom, tem outras coisas que eu acabei não citando, tipo a sobrancelha, mas ela é muito simples, é puxar um segmento mais ou menos assim e zerar ele e fazer outros segmentos diminuindo ele.
Eu sempre deixo a sobrancelha com um segmento com a cor principal, para poder ficar alterando elas. E o resto do olho eu deixo mais ou menos assim. Coloco um círculo, uso aquela opção lá do comprimir e esticar para conseguir diminuir ela, para parecer que o personagem dá umas expressões de assustado, etc. O que eu falei do segmento para fora, para conseguir comprimir o olho, é para fazer mais ou menos assim. Em outros ângulos o olho. Eu sempre deixo mais ou menos essa posição dos olhos do personagem para poder... Porque é mais ou menos assim como funciona o personagem. E aí fica mais ou menos assim. Tanto de outros ângulos até de frente. De frente mais ou menos desse jeito que fica. E logo eu vou falar desses personagens em outras dimensões. Seja ele de lado, frente. Logo eu vou falar disso. Para personagens assim... Você tem que ter uma noção de como funciona o olho, em outros ângulos até, para você conseguir posicionar eles, certo no rosto do personagem, para não ficar estranho, para não ficar um olho gigante, senão fica muito feio, mais ou menos assim, um olho gigantesco, fica muito esquisito. É bom você analisando como funciona, como que é colocado, como que fica mais ou menos, e analisando dentro dos seus personagens para ver como que fica, para você entender melhor, até mesmo na hora das suas animações. E dentro da própria animação, como que eu vou conseguir mover junto com... dentro da animação, eu vou mover ele. Antes disso, é que tem muita informação e eu acabo esquecendo. Tem esses olhos fechados também. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tem esses outros dois aqui também. Esse e esse aqui. Isso aqui é já mais questão de referência e de você imaginar como seria um olho mais ou menos fechados. Pelo que eu vi de análises assim, com os olhos fechados, as partes do olho, mais ou menos essa parte de cima, ela se conecta com a de baixo e forma essa curva. E na parte de cima forma uma curva do lado oposto, que é para indicar que o olho está fechado. E a sobrancelha continua padrão, obviamente. E fica mais ou menos assim, eu uso a mesma ideia para poder comprimir e esticar o olho e conseguir encaixar nas outras posições. E o olho, quando é aquele olho forçado, ele forma uma onda meio assim, e a parte de cima, mais ou menos, pra gente indicar onde que tá onde o olho se inicia, mais ou menos. E eu fiz umas linhas pra dar mais essa expressão de força no olho. Se você quer buscar uma ideia de olho para encaixar no seu personagem, umas referências das próprias pupilas, estilos de olho, é bom você sempre procurar. Até porque tem muitos estilos diferentes. Por exemplo, de Dragon Ball. O estilo dele é totalmente diferente. O olho dele é totalmente diferente de outros estilos de personagens. O meu mesmo é totalmente diferente. Então, você tem algum personagem específico, quer deixar um olho específico para ele, você procura a referência dele. Procura uma referência desse olho específico. Até fica estranho no meu personagem, fica muito estranho agora. Mas é isso. Os personagens com o estilo de olho deles, é sempre bom procurar uma referência. Eu não vou citar todos, porque cada um, como eu falei, assim como os próprios cabelos, roupas, os personagens em si são estilos diferentes, então não vou me aprofundar em todos. E isso vai depender de você procurar uma referência, pesquisar sobre cada tipo de olho e tentar fazer. E é isso, referente aos olhos, acho que eu falei todas as informações necessárias, não tem muito que você falar delas também, e é sobre isso.